Convido você a abrir a palavra em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículo 37. Aqui Jesus estava diante de algumas pessoas e alguém lhe chegou lhe fazendo uma pergunta. E então Jesus vai responder dizendo: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Então vemos aqui que o primeiro grande amor deve ser o amor a Deus. Amar a Deus. Aqui essa palavra todo que fica repetindo demonstra uma intensidade, uma entrega, algo realmente significativo na nossa vida. Toda a Bíblia, na verdade, revela o amor de Deus por nós. Revela o quanto Ele nos ama e o quanto Ele também deseja ser amado por nós. Todo ser humano foi criado por Deus e existe um anseio dentro do coração de cada um de nós. Este anseio é porque nós somos criados para amar e adorar a Deus. E enquanto nós não encontramos esse amor do Senhor, nós sempre vamos ficar insatisfeitos. Há uma insatisfação, há um desejo de completude no ser humano, há um desejo de uma segurança, de um futuro que seja certo, de uma eternidade. Deus colocou isso dentro do coração de cada um. E não há eternidade com Deus sem nós encontrarmos esse propósito, o propósito deste amor maior. Há uns 20 dias atrás, eu estava assistindo um filme. O filme, se não me engano, o nome é A Colheita. É o mesmo autor do Fazendeiro de Deus. E enquanto eu estava assistindo, uma frase falou muito forte ao meu coração. Uma frase de um diálogo daquele filme. E que a avó deste menino dizia para ele constantemente. A frase era assim: a maior fome que existe na terra é a fome por encontrar o propósito de vida. Se alguém não encontrar este propósito, passará fome pelo resto da vida. Eu achei muito interessante. A maior fome que pode existir na terra é a fome de encontrar o propósito. É isso que eu estou falando, esse anseio que quando Deus criou o homem com esse anseio dentro do seu coração. O anseio de realmente viver. Qual é o propósito? A Bíblia diz que nós somos criados para o louvor da sua glória. Mas para sermos para o louvor da sua glória, Ele nos amou primeiro. Nascemos, nosso destino é essa eternidade, mas nós só podemos amar porque Ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, 19 diz exatamente isso. Amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Essa música foi muito apropriada. Porque quando nós meditamos o quanto Deus já provou o seu amor, encontramos em Romanos 5:8 que diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, tendo pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Deus prova. Diga, Deus já provou. Deus já provou. Deus já provou. Nunca mais Deus precisa provar que te ama. A Bíblia revela o seu amor e Ele provou pelo fato de que enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, quando nós ainda éramos pecadores. Preste atenção. Se Deus nos amou enquanto ainda éramos pecadores, então significa que Deus não te ama pelo aquilo que você faz, mas sim por aquilo que você é. Já que Ele morreu para pagar os nossos pecados, Ele amou quem? Amou a cada um de nós, deixando de lado os pecados. Deus me ama, Deus te ama, não importa o tipo de vida que tenhamos levado. No entanto, quando nós encontramos este amor, entendemos que Cristo morreu para pagar os nossos pecados. Então os pecados são deixados de lado. Abandonamos esses pecados, recebemos este amor que nos ama até o ciúme. Ele nos salvou por amor, Ele nos perdoou por amor, Ele nos espera por amor, Ele quer manifestar esse amor constantemente. E esta campanha visa nós nos expormos à palavra de Deus, ficarmos debaixo da unção do Espírito Santo, que está sendo derramada, será derramada sobre sua vida durante todo este mês.
para que você conheça essa verdade e essa verdade te liberte. Precisamos compreender um nível maior do quanto Deus nos amou. Quando aceitamos esta verdade e entregamos a nossa vida a Jesus, crendo no seu sacrifício em nosso lugar, somos salvos. E Deus dá uma garantia para isso. Abra lá em Efésios, capítulo 1. Um texto que eu gosto demais. Deus é Deus e nunca precisaria garantir nada, porque a sua palavra nos basta. No entanto, para garantir, para certificar que realmente Ele já provou o seu amor e que você é perdoado dos seus pecados no momento em que alguém crê neste evangelho. E eu quero me dirigir a todos que estão aqui nesta noite. Um dia eu criei nesta palavra, porque ninguém nasce salvo. Ninguém nasce já com o Espírito Santo. Todos nós somos criaturas de Deus. Tanto que quando Jesus foi para o céu, ele disse o que para os seus discípulos? Vão e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então é para pregar para todas as criaturas. Nós todos somos criaturas de Deus. E então o evangelho é pregado. E o dia que eu criei, o dia que você creu, talvez você aqui nesta noite, que está ouvindo esta palavra, vai crer. E crer implica realmente em compreender essa dimensão do amor de Deus e se lançar nos seus braços, dizendo, eu entendi. Que eu fui salvo, eu fui perdoado, eu posso ter uma nova vida, a vida eterna. Então é isso, se nesta noite tem alguém que ainda não tem certeza da sua salvação, presta atenção aqui nesta palavra. Porque você pode crer nela e receber nesta noite a vida eterna. Ser um marco na sua história, você ter a sua vida totalmente transformada. Efésios 1, versículo 13 e 14 diz, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. O que Deus deu em garantia? É a palavra penhor. Ele empenhorou o quê? Nada menos do que o seu próprio Espírito. Se você creu na mensagem de salvação, se você crê que você foi perdoado dos seus pecados, se você crê que Jesus tem vida eterna e está recebendo essa vida eterna, você recebe o Espírito Santo. É a garantia. E quando nós recebemos o Espírito Santo, a Bíblia diz, lá em Romanos 5:5, que Deus derramou o seu amor no nosso coração quando nos deu do seu Espírito. Deus derrama do seu amor em nós quando nos dá do seu Espírito. Então, no momento em que nós cremos, nós recebemos o Espírito Santo para morar dentro de nós. E quando recebemos o Espírito Santo, o amor do tipo de Deus vem habitar dentro de nós. Está entendendo por que é uma nova vida? Por que nós podemos ser totalmente diferentes? É por isso que quando alguém é salvo, quando alguém crê, fica apaixonado por Deus. Fica totalmente embebecido. Até os olhos começam a brilhar mais. Quem já teve essa experiência sabe. Quem já experimentou esse amor no dia que creu, que teve essa convicção de que Jesus realmente o amou e pagou os seus pecados, está com o sorriso, né? Está lá o sorriso no rosto. Aquele que recém acreditou nessa mensagem, recebeu, e assim nós vemos o sorriso de cada um, há um brilho diferente nos olhos. Quando olhamos para alguém, dizemos, o que aconteceu com você? Algo diferente acontece na nossa vida. Cada um tem uma experiência, mas a minha experiência, quando eu me converti, quando eu entendi esse amor e me entreguei a Jesus, foi que parecia que eu via o mundo colorido. Parece que todas as pessoas agora eram legais. Imediatamente eu lancei fora toda a mágoa, todo o desentendimento que eu pudesse ter. Eu perdoei a todos, porque eu compreendi que eu fui perdoada. E se eu fui perdoada, como ainda reter? Como ainda estar em desavença? Se agora eu estava Jesus veio tirar a inimizade com Deus, agora eu me uni ao Pai. Como eu posso ficar ainda em inimizade?
Então eu tive uma experiência, e esse amor de Deus no meu coração transbordava para os outros. Eu lembro que eu estudava música em Cascavel, e eu ia no ônibus, e eu olhava para as pessoas e amava todo mundo. E orava por elas, dizia, Deus, que elas também experimentem esse amor. Andando na rua, lá com os meus professores, aí, por sorte, descobri, tinha uma professora que era convertida, a outra também era convertida, e a gente ficava num cantinho conversando dessas coisas, porque quando nós encontramos o amor de Deus, nós ficamos fascinados pelo nosso amado, e ele vira o nosso assunto, amém? A gente tem vontade de falar daquilo que aconteceu, daquilo que Deus fez, então esse amor transbordava. Eu lembro que assim que nos convertemos, eu e o Marcos, todas as manhãs, levantávamos, primeira coisa que a gente fazia, ajoelhava do lado da cama, e por meia hora nós ficávamos aí agradecendo a Deus. Quanta coisa para agradecer. Quando nós conseguimos compreender o amor de Deus, a gratidão flui no nosso coração. E a gente começa a ver tantos motivos para agradecer. Tantos motivos para agradecer. A gente ficava agradecendo e colocando diante de Deus as situações que a gente vivia. Nós não sabíamos orar direito, mas nós acreditamos na Bíblia, que ela dizia assim, que o Espírito Santo vai ensinar a gente a orar. E aí a gente ficava e orava com as nossas palavras e colocava as situações e as pessoas diante de Deus. E quantos milagres nós contemplamos. Quantas respostas de oração. Então isso nos animava a orar ainda mais, que tinha muito mais coisas para agradecer. Quando nós entendemos o amor de Deus e recebemos o Espírito Santo, e o amor de Deus é derramado no nosso coração, nós nos tornamos também cheios de amor. Amor do tipo de Deus. Durante toda essa campanha você vai ouvir muito falar de amor, mas no decorrer das mensagens desse mês você vai descobrir que aquilo que o mundo fala que é amor, muitas vezes, não é o amor que procede da fonte, que é o amor que é Deus mesmo. Então, Jesus ilustra este fato que eu estava aqui falando um pouco da minha vida, do momento em que nos encontramos com o Senhor, as nossas atitudes. Abra lá em Lucas, capítulo 7, vamos ler a história de alguns aqui, muito interessantes, sobretudo de uma mulher que foi perdoada. Antes de me converter, eu tinha uma ideia de pecado. Eu achava que pecado era aquelas coisas feias, horrorosas que apareciam nas notícias. Aquilo que a gente fica escandalizado. E isso também é pecado. Mas depois que eu entendi o amor de Deus, eu descobri que o maior pecado é a indiferença com Deus. É viver uma vida como se Deus não existisse. É viver uma vida independente de Deus, sendo dono do próprio nariz. Esse é o pecado, a independência de Deus. Então eu percebi o quanto a minha vida vivia de maneira independente de Deus. E fui tão grata, sou grata até hoje. Não tem um dia que eu não agradeça a Deus pela salvação. Se tem algo que eu realmente sou grata a Deus, é por Ele ter me amado. E eu o amo porque Ele me amou primeiro. E eu desejo crescer nesse amor a cada dia. Lucas 7, versículos 38 seguintes. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Deixa eu dizer rapidamente para vocês que um fariseu, naqueles dias, era uma pessoa muito zelosa da lei. Era uma pessoa dita, digamos assim, religiosa, e que queria fazer todas as coisas que a Bíblia dizia que deviam ser feitas para agradar a Deus. Mas ele estava mais preocupado, sobretudo nos dias de Jesus. Os fariseus que nasceram lá no início, há muitos, lá pelo ano 100 e tanto antes de Cristo, 150, 160, esse partido surgiu. Eles amavam muito a Deus, eles eram zelosos. No entanto, no decorrer do tempo, eles foram esfriando o seu amor por Deus e se tornaram pessoas legalistas. Quer dizer, tem que fazer isso aqui, tem que fazer aquilo ali. Se eu fizer tudo isso aqui, então eu sou salvo. Sabe quando o sorriso sai do rosto e a veia do pescoço engrossa e o senho franze? Daí você faz as coisas, mas você faz porque é uma obrigação fazer. Porque Deus quer que faça. Os fariseus estavam desse jeito. Então, se aparecia alguém que não fazia a coisa segundo a cartilha,
eles ficavam muito furiosos. E eles realmente diziam, você não é de Deus, porque ser de Deus é aquele que Deus não pode falar na igreja, né? Lembro que uma vez a gente tinha a ideia assim, que um lugar é santo. Então, se entra, não pode falar. Eu amo o bochicho do povo de Deus, né? Porque nós somos a igreja. Então, quando a igreja se reúne, a igreja celebra e exalta o seu amado, né? O lugar só é santo porque você está pisando a planta do seu pé. No lugar que você, filho de Deus, cheio do Espírito Santo, pisar a planta do seu pé, não é o templo do Espírito Santo que está pisando? Então, todo lugar que você está é um lugar santo, porque Deus está dentro de cada um que pertence a Ele. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Estava pensando aí com ele. Sabia disso, né? A Bíblia não diz como ele sabia, mas sabia disso. Então lhes disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos 2 tinha com que pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas a quem há pouco foi perdoado, pouco ama. Quanto mais nós temos consciência do que significa ter sido salvos, do que significa ter sido perdoados, mais nós vamos amar a Deus. Mais nós vamos ser incontidos nas nossas expressões de amor a Deus. Mais nós vamos buscar agradá-lo em todas as coisas. Mas aquele que não tem consciência, que acha que aquele que precisa de perdão de pecados é aquele que está aparecendo nos jornais, que é cruel, que é assassino, que é devasso, que é imoral, que é tanta coisa. E não percebemos que a independência de Deus, levar uma vida longe de Deus, com todos os frutinhos que são os pecados, as coisas do dia a dia, entristecem a Deus da mesma maneira. E que o grande pecado é a independência. Se não entendemos isso, não amamos. E hoje, a grande questão, uma das coisas que Jesus falou quando lhe perguntaram qual será o final dos fins dos tempos. Jesus disse: o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. Como você está? Vamos abrir esta campanha falando do primeiro amor. O primeiro amor é aquele que é devido a Deus, que é amor. O quanto você está amando a Deus hoje. E se você ama é porque Ele te amou primeiro. Mas o quanto você tem crescido? Você já amou mais a Deus do que você ama hoje? Tem consciência do quanto que significa a salvação para você? Você às vezes pensa, o que seria da minha vida se Jesus não tivesse me alcançado? Eu sempre penso, o que seria da minha vida se eu não tivesse conhecido Jesus? E não é conhecer de ouvir falar, amém, gente? Porque no Brasil todo mundo conhece Jesus. Nós vivemos ainda num país, graças a Deus, cristão. Então todo mundo sabe quem é Jesus. Não estou falando disso.
Estou falando de conhecer a Jesus, de ter um relacionamento com Ele. De saber que Ele te ama pessoalmente, que Ele te conhece pelo nome, que Ele morreu pelos teus pecados. Quando amamos, nós fazemos coisas inusitadas. Nós fazemos coisas, muitas vezes nos expomos diante dos outros, mas a gratidão e o amor a Deus passam acima, vão além, não importamos com o que os outros estão falando de nós. Quantos já passaram por essa experiência? Quando encontraram o amor de Deus, sentiram adversidade. Adversidade com pessoas da própria casa. Nós passamos essa adversidade. Nós passamos a adversidade com os nossos amigos que começaram a nos desprezar, que começaram a dizer que estávamos loucos. Mas o nosso amor por Deus e a consciência de que Ele nos ama e tinha nos perdoado, nos fez passar por cima de tudo isso e sair alegres ainda, jubilando, falando das coisas do Senhor. Eu lembro muitas vezes, que eu já compartilhei com a igreja muitas vezes, quando nós nos convertemos, nós saímos imediatamente a anunciar essa palavra. E nós saímos quase todas as noites visitar os nossos amigos e falar o que nós tínhamos encontrado. Em casa nós orávamos e dizíamos, vamos lá e vamos contar o que nós descobrimos na Bíblia. Vamos contar as coisas maravilhosas de Deus. E então muitas vezes a gente ia e as pessoas acreditavam e elas desejavam fazer o estudo bíblico e a gente passava para elas. Outras vezes as pessoas não nos recebiam, achavam que nós estávamos ficando malucos, que conversa é essa agora? Quer dizer que agora você não faz mais isso, aquilo? A gente nem sabia de nada disso. Porque nós nos convertemos amando a Deus e deixamos o Espírito Santo fazer uma obra. Mas outras vezes eu lembro, quantas vezes eu saí de casa chorando por situações que tinham acontecido, por ofensas de pessoas que nós tínhamos experimentado. E eu me encontrava com a pastora Sueli, porque muitas vezes nós passamos estudos juntas. E quantas vezes eu chegava lá para buscá-la de carro, e eu estava chorando, e ela descia, ela dizia, o que aconteceu? Eu falei, nada que já não vai passar. É porque passamos por isso, por aquilo, por aquilo. Lutas, dificuldades, pressões. Muitas vezes momentos difíceis. Mas nada nos parava. Chegávamos aí, fazíamos a oração, estávamos prontos e alegres para compartilhar a palavra. Voltávamos felizes e jubilando porque alguém tinha ouvido a mensagem do Evangelho. Quando nós entendemos o quanto Ele nos ama, nós amamos. Passamos por cima das vergonhas, passamos por cima das exposições, passamos por cima das dificuldades, nada nos para. O amor se torna muito mais forte do que o pecado. Quando o pecado vier bater a porta, não quero mais saber, porque eu amo. A coisa mais importante é fazer a sua vontade. Nós nos expomos para estar com Ele. Desejamos a sua presença. Essa mulher fez tudo isso, ela se expôs num jantar de homens aqui, dentro daquela cultura. Não foi por nada que todos estavam falando dela. Mas em outra passagem, Jesus vai dizer que essa história seria contada em todos os lugares onde o Evangelho fosse pregado. Aquele que ama dá. Aquele que ama não se contém. Aquele que ama expressa o amor. Aquele que ama a Deus faz a sua vontade. É por isso que tantas vezes a gente fala isso. Que a fé implica, crer implica em obedecer. Porque se nós cremos em Deus, nós queremos amá-lo. Tem João capítulo 8. Versículo 23 e 24, se eu não estou enganada, diz que aquele que me ama guarda a minha palavra. E eu e o Pai viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Jesus está dizendo, você me ama? Como você demonstra que me ama? Me obedecendo, me seguindo, dando ouvidos à minha palavra. Quando amamos, nós presenteamos, nós falamos ao mundo. Jesus vira o nosso assunto, a palavra é nosso alimento, a oração é o nosso anseio, vir à igreja é a nossa alegria, testemunhar da nossa fé é uma consequência natural e ser transformado é algo que acontece naturalmente. Ninguém pode experimentar o amor de Deus e continuar do mesmo jeito. Você pode dizer um amém? Quem foi transformado, diga glória a Deus. Porque nós fomos transformados, experimentamos o amor de Deus e fomos transformados. Mas nós só amamos porque Ele amou primeiro. E esse amor é tão intenso
que se nós entendermos essa condição do que Ele nos livrou, nós passaremos a viver de uma maneira diferente. Existe algo que está muito impregnado no DNA da verdade que liberta, desde que nós nos convertemos. Essa frase que eu falei, crer implica em obedecer. Se nós o amamos, guardamos a sua palavra. E então tem uma frase que é muito falada na verdade que liberta, que se as crianças estivessem aqui, saberiam de cor. E todos aqueles que passaram pelas escolinhas vão saber de cor. O mais importante é... Olha aqui, ó. Tá vendo como é DNA? Já está aí. O mais importante é agradar a Deus. Então você vai viajar, você vai se divertir, você vai ter teu lazer, mas não esqueça que o mais importante é agradar a Deus. Você vai ter o teu trabalho, você vai prosperar, você vai lidar com pessoas, mas não esqueça que lá no seu trabalho o mais importante é agradar a Deus. Você vai ter a tua família, os teus filhos, e você vai ter tantas coisas com ele, tantos momentos com o teu cônjuge, com os teus filhos, mas em tudo lá na tua casa, não esqueça que o mais importante é agradar a Deus. É amá-lo. E quando nós amamos, nós queremos agradar. E é neste ponto, queridos, que dá uma grande virada na vida. De ser religioso ou realmente amar a Deus. Entendemos que o que Deus deseja não são regras para serem obedecidas e batido continência e a regra pela regra. Mas nós entendemos que o que Deus deseja são demonstrações espontâneas, voluntárias, de amor por Ele. Porque nós o amamos, fazemos o que Ele agrada. Entende que vira tudo? Antes você tem a Bíblia e diz assim, é cheio de regras. Não é, isso aqui não dá, isso aqui não dá, isso aqui não dá. É tudo difícil. Quando você experimenta o amor de Deus, você diz, olha o caminho. Aqui tem uma placa. Ah, não é esse o caminho, é esse que eu devo seguir. Ah, isso aqui vai me fazer mal. Não é isso que eu tenho que fazer, é o outro. A minha família. Eu pensei que se a mulher fosse bem mandona e botasse o marido no lugar dele, ela ia ser bem feliz. Mas eu estou vendo que a Bíblia diz que não, que é o contrário. Que se a mulher amar e respeitar o marido, então sim as coisas vão entrar na devida ordem. E o marido dizendo assim, eu achei que se eu colocasse a minha mulher no lugar e fosse bem bravo, aí ela ia me obedecer. Aí ele diz, mas não é amar como Cristo amou a igreja. Então porque eu amo, ela vai se submeter. Que coisa, né? Cheio de placas, entendemos a coisa totalmente diferente. Aí as pessoas dizem, eu achei que liberdade fosse fazer qualquer coisa que me desse na vontade. E aí nós encontramos que liberdade é ser livre para escolher agradar a Deus em tudo, porque Ele nos criou para isso. Quando fazemos isso, encontramos aquilo para o qual nós somos destinados. Então a alegria flui, o amor flui, a harmonia flui, a paz de Deus flui na nossa vida. Que coisa maravilhosa! Não oramos mais porque é obrigação, mas oramos porque desejamos estar com Ele. Não lemos a Bíblia porque é uma obrigação, que todo mundo diz que o crente tem que ler a Bíblia, mas porque nós queremos conhecê-lo mais. Não vimos a igreja porque agora é preciso ter uma religião. Todo mundo precisa ter uma religião. E eu preciso ensinar os meus filhos numa religião. Não vimos por causa disso. Nós vimos a igreja porque aqui é onde a igreja se reúne. E Jesus disse que não era para deixar de nos reunir como igreja. Existe uma unção coletiva que é derramada quando o povo de Deus está reunido. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Deus habita quando você está lá louvando sozinho? Claro que sim, mas Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Quando nós nos reunimos para adorá-lo, para cantar, para proclamar a sua verdade. Quando nós nos reunimos para ouvir a palavra de Deus. Como no Antigo Testamento, Deus dirigia o povo com uma nuvem e com uma coluna de fogo à noite e uma coluna de nuvem de dia. Assim hoje, o Espírito Santo nos dirige por meio da igreja reunida, da mensagem que vem. Que coisa tremenda! Não damos o nosso dízimo porque é uma lei. Quantas pessoas ainda não estão entendendo isso? Não damos porque é uma lei, mas sim porque reconhecemos que tudo é dele. Tudo procede dele. Nós somos dele.
Eu sou dele, você é dele. Se você se entregou, tudo agora pertence a ele. E então, nós também cumprimos a sua vontade, porque nós queremos que o reino de Deus se estenda. Então, ele nos deu tudo para que aquilo que ele nos dá possa ser um instrumento para propagar o reino. Então, nós damos o dízimo, sim, que é a 10ª parte. E por que damos? Porque entendemos que é o mínimo que pode ser dado para quem tanto nos amou. Se no Antigo Testamento, na antiga aliança, era 10%, imagina como deve ser agora que tudo é dele, que nós somos dele. Ele nos deixa, ele nos dá, mas a vida que nós vivemos aqui na terra não vivemos mais para nós. Vivemos para cumprir os seus propósitos. Então não damos apenas o dízimo, mas nós plantamos as nossas ofertas com voluntariedade, com espontaneidade, generosamente, crendo no que a palavra de Deus diz, que são sementes e que ele vai nos multiplicar, ele vai nos abençoar, multiplicando as sementes. Estão vendo como tudo muda? Tudo que antes era uma obrigação, agora é uma resposta em amor. É muito diferente. Esse é o espírito e o ensino do Novo Testamento. A respeito de todas essas coisas. Partilhamos a nossa fé, não nos envergonhamos mais dela. Ainda que zombem e critiquem, nós estamos firmes. Não somos cristãos 007, né? Sabe aquele cristão que... tem alguns lugares, né? Se ele está lá na sala com os seus superiores, ele é o 007, mas ali fora ele é um agente disfarçado. Não, quando nós entendemos o amor de Deus, sabemos que Jesus não se envergonhou. Quando lá naquela cruz ele foi despido por amor a nós, ele foi cuspido, zombado, escarnecido, odiado, morto. Ele contemplava a minha e a sua vida. Eu sempre penso nisso. E nunca me envergonho do Evangelho, nunca me envergonho de dizer que a minha vida pertence a Jesus, que é a coisa mais tremenda que já aconteceu. Hoje temos um Evangelho pregado por muitos que às vezes dá a impressão que Deus é fraco e que Ele fica implorando para as pessoas amarem. Aceita Jesus, aceita Jesus. Você não quer aceitar Jesus? Tadinho, né? Vai ficar sem você. Às vezes, na ânsia de nós comunicarmos uma mensagem, dizendo da importância de você entregar a sua vida a Jesus, damos uma conotação que Deus é fraco. E que Deus que está precisando de nós. Mas, queridos, é o contrário. Deus é forte. Deus já provou o seu amor. E porque Ele nos ama, Ele quer que você se entregue a Ele. Como o pastor falou na semana passada. Deus sem nós continua sendo Deus. E nós sem Ele. Essa é a verdade. Deus é muito forte, gente. Deus é tão forte, Deus nos ama tanto que Ele já nos amou, já enviou a Jesus. Então agora, porque Ele nos ama, Ele quer que você se entregue a Ele. Ele nos amou, agora a nossa resposta, Ele espera a nossa resposta de amor. Então o fato de entregar a sua vida a Jesus não é de pena de Deus, porque Deus jamais será digno de pena. Quem é digno de misericórdia somos nós. E ai de nós, se não ouvirmos uma mensagem tão tremenda do amor de Deus. A Bíblia fala lá em Hebreus, que aqueles do Antigo Testamento ouviram e tremeram. Diz, quem dirá hoje, se nós recusarmos de ouvir uma mensagem daquele que do alto dos céus fala? O Espírito Santo de Deus, através da mensagem da palavra. Deus nos ama, é demais este amor. Mas Deus não negocia as cadeiras, gente. Nós estamos falando do primeiro amor. E Deus, ou Ele é o número 1, ou Ele não é. Lembra do primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Alguns traduziram ou trouxeram para uma mensagem uma maneira mais fácil. Ame a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus com todo o coração. Com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, acima de todas as coisas. Este é o primeiro amor e é o primeiro mandamento. Se nós queremos andar em amor,
viver o amor e que vai entrar para a eternidade, nós precisamos entender e receber este amor tão profundo do Senhor, amá-lo acima de todas as coisas. Como o seu amor está sendo demonstrado? Em uma das cartas que Jesus escreve, ou João escreve, porque Jesus está se apresentando a ele no livro do Apocalipse, uma das 7 igrejas da Ásia era a igreja de Éfeso. E Jesus chega para eles e diz, olha, eu estou vendo as obras de vocês, e vocês são perseverantes e vocês têm guardado a fé. Então ele está falando como que para nós. Ele está dizendo, olha, eu estou vendo as suas obras, eu vejo que você está aqui, eu vejo que você se esforça, eu vejo que você está querendo fazer as coisas certinho. Eu vejo que você está perseverando na fé, mas ele diz, tenho, porém, contra você uma coisa. Que você esfriou o seu primeiro amor. E aí ele diz, arrepende-te e volta às primeiras práticas, aquilo que você fazia no início. Olha que coisa, o que nós fazíamos no início? Quando nós encontramos o amor de Deus, nós o amamos de volta. Nós o amamos de volta. Nós demonstramos o amor. Aquele que muito ama, demonstra muito amor. Tem uma historinha que ilustra isso. Eu vi um testemunho de um pastor, há uns dias atrás, e ele disse o seguinte, que ele foi no supermercado e naquele dia ele estava com um pouco de dinheiro na carteira e queria pagar com aquele dinheiro. Então ele foi comprando algumas coisas e fazendo a conta. Deixa eu ver até onde que dá o dinheiro aqui. E foi indo, chegou no caixa, sobrou uns troquinhos. E aí ele pediu para a caixa, esses troquinhos aqui, dá para eu levar algum chocolate? Ela disse, olha, dá para levar 3 batons. Sabe aquela? Batom. Dá para levar 3 batons. Ele falou, legal, eu tenho 2 filhos e uma esposa, 3 batons, perfeito. Chegou em casa, chegou para os filhos e disse, olha meus filhos, o papai trouxe isso. O filhinho, o menino ficou feliz, a menininha ficou feliz, chegou para a esposa. Ela olhou para isso e diz assim, que decadência. E ele ficou assustado. Por que decadência? Porque quando a gente namorava, você me dava chocolate da Copenhagen. Depois, você passou a me dar caixinhas de chocolate da Nestlé. Depois, você me trouxe bombom. E agora você está me trazendo um batom. Onde vai parar isso? Um tom de bom humor, né? Ela estava brincando com ele. Mas ele falou que aquilo mexeu com ele. Porque é verdade. As demonstrações de amor estavam caindo de nível. Quando muita gente ama, muita gente demonstra este amor. Como você tem demonstrado o teu amor por Deus? Nesse primeiro culto da nossa campanha Vivendo o Amor, você está sendo desafiado por Deus a aumentar o seu amor por Ele. O pastor vai falar depois do informativo que cada um recebeu, mas nós estamos propondo algo para quem quer fazer, tá? Você é totalmente livre. Mas estamos propondo um jejum muito interessante. Cada semana estamos propondo um jejum de alguma coisa. E nesta semana, o jejum é de chocolate. Essa semana pega para mim o jejum, tá? Não sei para quantos. Agora preste atenção. Para que serve o jejum, gente? Jejum muda a Deus? Não. O jejum muda nós. Então, cada vez, a nossa proposta é assim. Cada vez que você desejar comer o chocolate, ficar com vontade de comer o chocolate, você vai lembrar e vai dizer, Senhor, eu vou renunciar a esse chocolate como uma demonstração de amor a Ti. Não é um sacrifício para fazer, para conquistar alguma coisa. Estamos propondo como uma demonstração de amor. Mas o jejum bíblico, ele visa algo. Quando você se restringe de alguma coisa que você pode, mas você voluntariamente escolhe renunciar àquilo, o teu espírito vai ficando forte. A tua vontade de agradar a Deus vai ficando fortalecida. Então, quando o pecado bate a porta, você já está forte, né? Agora, se o Bob estivesse aqui, quem estava naquela campanha, né?
aquele exercício que ele fez, que ficou muito forte. O jejum nos fortalece, e assim, quando o pecado quer bater a nossa porta, a tentação, nós já estamos exercitados em dizer não para a nossa carne. Esse é o objetivo do jejum bíblico. Mas nós queremos, nessa semana, se você quiser entrar nesse jejum, quantas oportunidades que você vai ter de dizer: ai, Senhor, eu quero te amar mais. Então eu quero aprender a amar mais. Eu quero saber renunciar a coisas que eu gosto, a coisas que talvez é do meu costume, mas eu vou renunciar por amor a Ti.